Fala galera, aqui é o William. Hoje estou trazendo mais um aparelho de System da Sony. Dessa vez é um Micro Hi-Fi Component System. Esse aqui o modelo é o CMT HPZ9, tá? É um modelo aí com tape e 5 CDs, né? 5 Disc Changer. Eu peguei ele já faz umas duas semanas mais ou menos. Já fiz alguns reparos porque ele estava precisando, né? Segundo o vendedor, que eu comprei pelo Mercado Livre no caso, ele falou que só estava funcionando o rádio e a entrada auxiliar, tá? Então eu tive obviamente que fazer alguns reparos. Ele não tem controle nem caixa de som. Eu estou usando o controle do meu MHC RG22 que está ali, e as caixas também do MHC RG22, que aliás casaram muito bem com esse equipamento. Vou falar um pouquinho do som dele, né? Eu não vou fazer demonstração de áudio para não dar direitos autorais, mas em questão de qualidade sonora, cara, ele é muito neutro. Eu adorei a sonoridade dele, apesar dele não ter função groove ou alguma equalização assim tão estrambólica quanto o RG22, né, para reforço de grave, esses negócios assim. Eu achei muito neutro o equalizador dele. Tipo, o som sai muito, mas muito natural, o que eu gostei pra caramba. Não vou mostrar a parte de trás do aparelho, porque tem coisas básicas, por exemplo, só as entradas das caixas de som, que vai de 6 até 16 ohms, né, você pode conectar. Tem a conexão de AM e FM, lógico, das antenas de rádio, e tem uma saída de fibra ótica, né, para você conectar em outro equipamento de som e utilizar esse próprio aparelho para mandar o áudio para um aparelho secundário, por exemplo, tá? A primeira coisa que eu fiz ajuste foi o tape, que foi a parte mais fácil de abrir. E desse aparelho eu vou falar que foi difícil porque eu não achei nenhum vídeo sobre o mecanismo dele, principalmente do CD. Do tape é uma coisa meio que padrão, então foi mais simples de arrumar. Mas o CD eu sofri, cara. Eu sofri um sábado inteiro para tentar arrumar. Consegui, ainda não tá 100%, mas já tá funcional, o que me deixou bem feliz. Então o tape já tá funcionando, teve que trocar uma correia e fazer a limpeza, obviamente, né? Todas as partes plásticas, aliás, ele todo foi desmontado, foi tudo lavado. Infelizmente algumas coisas não deu para recuperar, por exemplo, o brilho aqui dos botões do CD. Vocês podem ver que tem umas manchinhas, né? Que é onde perdeu a tinta, né? Essa parte metálica, e tá no plástico puro, que é tipo um verde, parece até que é mofado, mas não é. Lavei todas as partes. A única coisa que eu fiz uma alteração foi esse botão aqui, né? Que mesmo com esse monte de manchinha, eu joguei a tinta cromada em cima para dar uma melhorada. Não ficou 100%, mas está bem melhor do que antes. Vocês devem estar vendo agora no vídeo a foto de como ele estava quando chegou, essas partes, né? Tava muito sujo também dentro, mas foi tudo lavado as partes plásticas. Tudo mesmo. Eu desmontei ele 100%. Então vou ligar aqui ele para vocês verem, né? Tô usando aqui o controle, como eu falei para vocês, do RG22, que funciona perfeitamente. O volume tá no mínimo e ele já tá aqui no tape, só para demonstrar para vocês que já tá funcionando. Ó, eu vou dar play. Ó, ele já tá reproduzindo, né? Tem aqui a indicação. Deixa eu ver se já tá tocando. Aí, tocou, né? Não vou deixar muito tempo por causa de direitos autorais. Então o tape tá muito bom. Rádio também. Vou colocar aqui, ó, Thunder. Já tá no automático. Ó, tá ouvindo chiado, né? Então tá funcionando. Eu só não tô com antena porque eu não uso a AM/FM, tá? Vamos falar um pouco aqui do aparelho em si. Aqui a gente tem, obviamente, o visor, né, onde vai aparecer todas as informações do que você tá, a função que você tá, tempo de reprodução e por aí vai. Aqui tem os 5 botões para você selecionar qual dos discos você quer que toque. Botão de power, botão de abrir, o botão de trocar de disco enquanto tá tocando, né? Ou se você der stop, trocar pro disco seguinte, né? E de 1 pro 2, do 2 pro 3 e por aí vai. Aqui a gente tem um botão de navegação na parte do CD mesmo. Você tá no CD, você gira ele, aí vai aparecer as faixas e você clica para selecionar a faixa que você quer ouvir. Ele também vai funcionar quando você estiver usando um CD de MP3. Sim, ele é compatível, tá, com MP3. Logo aqui embaixo tem esse botão aqui, DSGX,
é um botão de reforço de graves e equalização, tá? Ele dá um ganho nos graves e um aumento também no desempenho geral do aparelho. Eu prefiro ele desligado porque eu acho mais natural, mais neutro, né? Mais puro. Mas se ativando, ele acende a luzinha aqui e aparece a informação no visor, né, com o nome DSGX ON. Desligando, obviamente apaga a luzinha e aparece lá o OFF, beleza? Aqui a gente já tem os botões, como vocês viram que está aceso aqui, é o Turner, né, que é o de rádio, AM, FM. O de CD, se você apertar, ele vai ficar verdinho e já dá o play direto. O de tape, a mesma coisa. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês do tape. Ó lá. Ele já dá o play e já muda para função, tá? Dá um stop aqui. Aqui embaixo, então, a gente tem as opções de funções para você trocar de tape para rádio, rádio para CD, ou para o MD, que é, lógico, a função aqui de auxiliar, que aqui é um P2, não é RCA, tá? O botão de cancelar ou stop, o botão de pular faixas e o botão de avançar e retroceder faixas, né? Se apertando uma vez, ele vai pular de faixa. Se você segurar, ele vai acelerar, passar, né, gradativamente a música mais rápido. Essa parte aqui escura parece que não é nada, mas ela está apagada porque não tem nenhum disco dentro, tá? Quando você coloca um disco, ela acende. Quando você abrir a gaveta, ele vai acender achando que você está colocando disco, tá? Eu já falo mais sobre isso. Aqui embaixo, então, a gente tem as conexões de fone de ouvido, né? A opção de Play Mode, para você alterar o tipo de reprodução. Se você quer que reproduza em ordem, né, cronológica, né? Ou se você quer que reproduza em ordem aleatória. E também tem a opção do modo de rádio também. Aqui também tem o modo de FM, que é para estéreo ou mono. Também é o botão de repete, tá? Pro CD. Aqui tem o botão de CD Sync para você gravar o CD direto pro tape, sincronizado já com o CD, em um botão só. E aqui você dá o Start para começar a gravar ou dar pausa, tá? Aqui a gente tem o botão de iluminação, que basicamente desliga essa iluminação aqui que eu já vou falar para vocês, tá? Aparece a informação lá, iluminação off, iluminação on. Por enquanto não aparece nada porque não tem nenhum disco. E aqui a gente tem a entrada MD-Link, que é basicamente um auxiliar, só que via P2, tá? Eu vou abrir a gaveta aqui para vocês verem como é bonitinho o mecanismo. Tá aí, né? Aqui você tem os 5 lugares onde você vai colocar os discos. E uma coisa interessante, cara. Ele não precisa ler o disco para saber que tem um disco dentro. Porque quando você coloca o disco aqui, ele não vai direto lá pro reprodutor. Ele fica aqui na gaveta, ele só vai se você selecionar. Então, por exemplo, eu vou colocar esse aqui, ó, no disco 1. Ó, coloquei. Já vou falar sobre isso também, que tem uma alavanquinha aqui. Quando você for tirar o CD, você não puxa, né? Basta apertar ela aqui, ó, e o CD vem para cima para ficar mais fácil para você retirar. Se você for mais longe, ele fica assim, tá? É só apertar, ó, ele encaixa aqui. Então, quando você abre a gaveta, vocês viram que acendeu todas as luzes, da 1 a 5, mas quando você fecha, só vai ficar uma acesa, porque ele detecta na hora que só tem um disco, tá? Vou abrir aqui novamente. Deixa eu colocar aqui no modo CD. Função, CD. Ó, vou colocar aqui outro disco, vou colocar aqui no 4 e vou fechar a gaveta. Vai ficar a 1 e a 4 acesa, ó. Na hora ele já detecta, tá? Vou colocar aqui pro disco 4 e aqui em cima no visor também aparece, ó. Vai do 1 ao 5, só que como é o 4 que eu selecionei, ele fica marcadinho, tá vendo? Os que não tem fica apagado. O 1 aqui, como tem um disco, ele aparece a informação. Ó lá, já tá lendo o disco, né, do 4. E a luz aqui fica piscando se já tiver em play, ó, o disco. Como eu apertei play, ele já fica piscando. Enquanto estiver reproduzindo o disco, vai estar piscando a luzinha. Como tá aqui, ó, já. Bom, voltando aqui com o vídeo. Deu uma travada aí, né, no vídeo, mas não foi problema nenhum. Foi só o celular que parou de gravar acidentalmente. Então, como eu falei pra vocês, a luzinha aqui, ó, tá no 4, mas ela tá estática, né, só acesa. Se eu der play no disco, ela fica piscando, né? Ó, já tá reproduzindo. E a parte do botão de iluminação que eu falei pra vocês, se apertar no off, fica tudo apagado. Nessa parte aqui só.
Se você apertar de novo, ele acende. Beleza? Vou abrir de novo aqui para mostrar o mecanismo para vocês. O CD foi a parte, como eu falei, que deu muito mais trabalho. E ainda não está 100%, eu já vou explicar para vocês por quê. Vou tirar aqui os discos. O problema do CD, obviamente, era correia também, né? E sujeira. Pronto, tirei os CDs. Essa parte aqui estava toda suja, tive que limpar. Ela também, eu acho que alguém forçou em alguma coisa, ela não estava totalmente encaixada certinho. Depois que eu encaixei, voltou a funcionar perfeito. Deu trabalho porque eu troquei as duas correias principais, que é a que abre a gaveta, né? E a que sobe e desce o mecanismo onde está o leitor, né? Que fica lá no fundo. Só que tinha um terceiro motor que precisava trocar a correia e eu não tinha visto. Porque fica bem guardado mesmo. Ele fica no próprio mecanismo que sobe e desce, só que ele fica no meio, você não consegue ver, tá? Eu tive que abrir ele inteiro de novo para fazer isso, porque ele estava abrindo e fechando a gaveta, né? Mas não, e subia e descia o leitor, mas não puxava o disco lá pro fundo. Então, de que adianta como que ele ia fazer a leitura? Aí eu tive que abrir ele inteiro de novo e tava lá. Deu muito trabalho, que você tem que desmontar uma parte da gaveta que você fica com medo, porque não tem vídeo na internet sobre isso. Então foi tudo na raça, mas deu tudo certo no final, graças a Deus. Troquei a correia e aí ele começou a puxar. Só que o que falta ainda consertar na parte do CD são como se fossem uns pneuzinhos, né? Vou falar assim para ficar mais fácil. São 4, 2 de cada lado, que puxa o CD lá para o fundo. Só que entre eles tem uma borrachinha, que é a borrachinha que pega aqui nessa parte aqui, ó, do lado do CD e puxa ele lá para trás. Essas borrachinhas já estão, eu acho que desgastadas, ou ela tá suja de graxa ou alguma coisa que faz deslizar. Então os CDs piratas que não são tão perfeitos quanto os originais, às vezes não puxa, e você só escuta o barulho dele tentando puxar lá pro fundo, ou às vezes puxa e na hora de ejetar ele não quer tirar o CD, tá? Demora um pouco até ele, né, conseguir puxar o CD. Então isso eu ainda tenho que mexer. Fora isso, já está tudo funcionando, né? Ainda vou fazer alguns reparos. E eu queria mostrar só para vocês mesmo, fazer esse vídeo, porque eu achei um modelo muito lindo, cara. Ele tem uma potência e qualidade muito boa para ser um microsystem. Até abrir aqui o tape para vocês verem. Tá com a fita aqui. Tirar. Ó, tudo limpinho já, ó. Tudo em ordem. E eu queria mostrar porque eu achei muito interessante, principalmente o mecanismo do CD. Eu achei muito lindo. Vou fechar aqui mais uma vez para vocês verem e já vou encerrar o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse modelo. Acho que muita gente já conhecia, outros não. Então, para quem não conheceu e gostou de ver esse modelo, deixa aquele like aí para ajudar o canal. Comenta aí o que vocês acharam do modelo. E sim, eu pretendo achar as caixas originais dele, tá? É difícil achar o modelo exato, mas se não achar, eu vou pegar outro par de caixas do RG22 que ficou perfeita nesse som. A qualidade ficou excelente. Eu amei, cara. Amei mesmo. Vamos fechar mais uma vez aqui pra vocês verem. Eu vou colocar assim de lado. Ó. É muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like pra ajudar o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu, galera. Até mais.